Olá, eu sou Ediane Oliveira, jornalista do projeto Misturados, um documentário que reúne 7 artistas com diferentes linguagens que estão vivas no Rio Grande do Sul. A partir de imagens e reflexões, revelam-se aspectos das diversidades e das misturas culturais que existem nesse território localizado ao sul do Brasil. Dos povos guaranis e caingangues aos afros, da milonga ao candombe, das poéticas e ritmos contemporâneos ao cotidiano dos povos originários. Estes 7 artistas vêm da música, do cinema, da literatura e das artes visuais. E são eles: Bebeto Alves, Cristal Rocha, Johnny Chadalu, Léo Sousa, Richard Serraria, Parai Tchapã e Vangri Caingangue. E hoje, seguindo na série de entrevistas com artistas, eu vou entrevistar Léo Sousa, artista uruguaio, residente no Brasil, proponente do projeto Misturados e também um dos artistas misturados. Juntamente comigo está o Ricardo Almeida, coprodutor e corroteirista, além de co-diretor. Juntamente, Richard Serraria, corroteirista, co-diretor e também artista misturado. Antes da nossa entrevista, nós vamos assistir ao clipe do Misturados, que inclusive já está disponível nas nossas plataformas virtuais. Misturados. 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 Muito bem, então após a gente assistir a esse clipe belíssimo, né, que já traz muito a essência do que é o projeto Misturados, eu já queria começar, Léo, conhecendo um pouco mais de ti, do teu trabalho, da tua cultura, das tuas misturas. Fala com a gente um pouquinho nesse início aí de apresentação e muito obrigada por ter aceitado esse convite e estar conosco nessa série de entrevistas. Olá, tudo bom? Eu sou Léo Sousa, sou uruguaio de nascimento, fui criado na fronteira com o Brasil, se bem nasci em Montevidéu, meu percurso nômade já me levou para a fronteira, morei um tempo, depois minha família voltou para Montevidéu, e aí, me montevidenizei até vir para o Brasil, né? É um resumo muito breve, assim, mas tive a oportunidade de conhecer outros países, enfim, ver outras realidades, né? Com suas coincidências e suas dissidências também. Então, hoje estou aqui no Brasil há mais de 8 anos. Para mim um grande prazer, foi de grande riqueza estar no Brasil, viver no Brasil, interagir com artistas, com culturas, e eu só tenho a agradecer e aprender desse país maravilhoso, e realmente é um prazer também ser parte desse projeto que foi nascendo aos poucos e que hoje começa a ver a luz, em momentos tão necessários a gente olhar para nós como sociedade, como culturas, nos reconhecer, desconstruir algumas verdades que a gente ainda acredita, para construir outras um pouco mais justas e mais plurais.
Então, a gente vai, conhecer um pouco mais do trabalho musical do Léo Sousa agora, assistindo a um videoclipe, Es Ahora. Es ahora la vida, es ahora el amor nutriendo de sentido la creación, es ahora el instante que inspira cada canción, es ahora el ámbito intangible en que transcurre la música, la voz. La canción sola, desnuda, también aquella vestida para la ocasión, es ahora la búsqueda, el eterno comienzo, la sangre y la emoción. Es ahora, es la carne, la madera, el nylon y el sudor, y el acero, el metal, lo foráneo y lo local, la computadora y el dedo en el botón, el efecto, el sample, el cinte y el ratón, la tecla, la electricidad, el clima y la organicidad. Es ahora el momento de ser mejor, de ser mayor, de mirarse en el espejo sin temor, de reconocerse en la canción de autor. En la cultura de acá y la de allá, que es la de acá pero mezclada con la de allá, y que es toda una sola al final, que se ríe y cabalga por encima de las fronteras, como decía Lauro, allí estarán. Es ahora el sabor, el dolor, el ardor, la pasión, la inseguridad, la convicción, el temor. Es ahora la cosecha de tantos años de labor. Es ahora. Es canción. Bueníssimo. Gracias. Léo, queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre essa ideia que é bastante visível, né, no teu trabalho, essa questão da cultura de acá e de allá mesclada, que também é, de certo modo, uma síntese do que é esse projeto Misturados. E, falando disso, peço, por favor, que fale também um pouquinho sobre esse disco, que recebeu esse nome, né? Es Ahora, que, de certo modo não, ele é sim, né, uma afirmação dessa cultura uruguaia, que ao mesmo tempo é bastante forte em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também dessa questão de a gente saber também da cultura brasileira e todo o reconhecimento que ela tem também dentro do cenário cultural uruguaio, a partir da mídia, a partir, enfim, dessas trocas existenciais, né, de os brasileiros aqui no Rio Grande do Sul conhecer um pouco da cultura uruguaia, do mesmo modo como os uruguaios também conhecem um pouco da cultura brasileira. Fala pra gente sobre o disco Es Ahora e essa mescla, essa mistura aí de Porto Alegre, Montevidéu, nessa obra tão impactante que eu tive a honra também de poder participar. Eu falei mais atrás sobre as verdades nas que a gente acredita, e não só a gente acredita num plano subjetivo, né? Mas também num plano político de distribuição das coisas, né? De construção também de realidade, de cidadania. E eu digo isso porque uma das verdades que a gente acredita e a nossa vida avança, e a gente nem questiona às vezes, é a questão das fronteiras políticas, das culturas e as diferenças e as semelhanças. O que eu digo aí nessa letra aí é a cultura que é daqui e que é de lá.
que é a mesma de lá, misturada com a de cá, e que é tudo a mesma coisa ao final, né? E o princípio também. Então eu tento, de alguma forma, me expressar a partir dessa desconstrução de uma realidade que é, bom, o Uruguai está lá, o Brasil está cá, o que é Uruguai, o que é o Brasil, o que é Paraguai, o que é Bolívia, Argentina, o que é tudo isso? Não será que a gente está vivendo, está acreditando, está se mantendo em benefício, sei lá, de quem ou de quais? Uma construção que, na real, não é tão positiva para nós, tão justa, talvez, naquela premissa de que a divisão é o que gera a divide e reinarás, né? Aquela coisa de que para ter um poder tu tem que manter todo mundo brigando entre eles, né? O disco Essa Hora é uma tentativa, eu acho que de alguma forma, ou em alguma medida bem sucedida, de união, de aproximação, de irmandade, por que não, na qual, nessa tentativa, eu trago, convido, participo a artistas uruguaios que estavam no Uruguai, que vieram gravar aqui, que estavam morando aqui e que eu nem conhecia, e, bom, brasileiros que nunca tinha feito nenhuma coisa, eu decidi chamar, mas conhecia o trabalho deles. Foram experiências muito marcantes, porque a partir daí se deram outras parcerias, e acho que é isso, habitar um lugar supostamente conhecido, mas entender que o desconhecido é uma coisa que já habita em nós, né? A gente vive uma verdade construída, sabendo no fundo que a gente não é tão diferente, né? A partir dos símbolos tradicionais, como o chimarrão, o mate, a percussão, a matriz africana, a herança indígena, a invasão do europeu, né? E é isso, essa hora é o momento em que a gente, é agora, né? É o momento em que a gente tem que parar para pensar, é o único momento que nos é dado para valer, real, tangível talvez, mas também passageiro, que é o momento em que a gente tem que parar para pensar quem é a gente, quem é que a gente é, de onde veio e para onde vai, se a gente quer construir uma verdade mais justa e inclusiva. Só isso. Muito simples. Léo, tu viveste tempo na fronteira, e eu posso dizer que tu é também um fronteiriço, né? Mas não um fronteiriço que fica só de um lado da fronteira, tu transita. E quem nasce numa fronteira, ou quem vive numa fronteira, experimenta uma sensação assim, por exemplo, eu vou te mostrar aqui rapidamente para o pessoal. Por exemplo, eu tenho discos LP do Citarrosa, tenho do Jaime Ross, tá? Tenho do Spinetta, tenho do Baglietto, tenho do Rada, e então isso faz parte da nossa vida. A gente não faz esforço nenhum, aquilo ali está ali, né? Qual foi as tuas influências brasileiras, assim, entendeu? Porque eu sei as minhas uruguaias e argentinas, tá? Mas tu, como uruguaio, o que do Brasil te tocou, assim, nessa tua formação artística? Bom, como minha formação humana, vamos dizer, pessoal, assim, cultural, esteve muito marcada na minha infância, né? Sendo eu nascido em Montevidéu, mas criado em Artigas. As novelas tiveram e o rádio, né? Uma força muito importante, que já estavam me influenciando, mesmo sem eu saber quem eram aquelas pessoas que cantavam aquele carnaval que eu sentia tão próprio
eu sambava com 6 anos na Avenida Lequeder. Para mim era natural, isso era uma coisa que estava aí, que era o Carnaval do Rio que estava aí, e é igual que aqui, na real. Para mim não era uma extrapolação, era meu, eu sentia isso meu. Então, toda aquela mistura que eu não enxergava como mistura, mas como uma realidade que se impunha, né? Foi me trazer aquela uma avidez, de alguma forma, por conhecer, saber e me identificar, de alguma forma, me sentir influenciado. Não todos que me influenciaram, ou todas, quer dizer que eu gosto, né? Ou que eu fiz música deles ou delas. Então, das novelas eu lembro, sei lá, as trilhas sonoras, as músicas do Milton Nascimento, dos grandes, né? Do Caetano Veloso, sei lá, Milton Nascimento, Gilberto Gil, enfim, Caetano, enfim. Então, para mim, foi muito inconsciente já nos últimos anos, assim, um cara que talvez por ser tão frequentador do Uruguai, ele viajou muito para lá nos últimos anos, né? Foi o Lenine. Eu conheci, isso é muito louco também, né? Como as fronteiras, né? As divisões políticas acabam a gente, às vezes, nos convencendo de que aquela divisão é muito maior do que parece. Então, eu, muito tempo, quando eu queria falar português, eu puxava um sotaque, como acontece com o Jorge Drexler, ou com, sei lá, jogadores de futebol que vêm jogar aqui e acabam falando com um sotaque carioca daqui a pouco, né? Então, eu me encontrava falando assim, quando eu vim morar aqui. Então, tinha pessoas, sempre contando a mesma coisa, na real. Quem já me ouviu falar isso vai dizer, outra vez com essa história. Teve alguém que me disse, relaxa, não é por favor, né, meu amor, é tu, não é você somente, é tu. Aí fui entendendo que era mais próximo do que eu pensava. Então, naquela ideia de que eu conhecia, eu sabia alguma coisa, na real, eu estava conhecendo o que chegava dos centros culturais do país, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o Lenine foi um cara que nos últimos, como o Chico César, por exemplo, eu tocava umas músicas lá com as bandas, foram artistas que não eram, eu falo isso porque não eram daqui do Rio Grande do Sul. Eu tinha ouvido o Ney Lisboa e talvez a Simone Raslan, alguma coisa, mas não era uma coisa muito presente naquela época, dos anos, sei lá, 90, 2000, né? Então, as minhas influências, assim, foram mais orgânicas do que mas do que personalísticas, não foi uma ou outra, né? O Paulinho Mosca também, a Marisa Monte, aqueles grandes nomes que cruzaram fronteiras políticas do Brasil e acabaram se impondo, né, no imaginário do que é o Brasil. Né? Maravilha. Léo, falaste aí um pouco sobre essa questão também da música brasileira, né? Essas influências, esses elementos da cultura brasileira que chegaram até ti, até o Uruguai. E queria que tu falasse um pouquinho sobre esse elemento também que é tão próprio, né, da cultura uruguaia, que ao mesmo tempo é bastante próprio também da cultura argentina, e para nós, sul-brasileiros, né, como diz o Bebeto Alves, é um elemento também que temos como nosso, ainda bem, né, um elemento unificador, digamos assim. João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, tem um livro chamado A Educação pela Pedra, e eu queria que tu falasse como é que é, para ti, a educação pela milonga. Então, fiquei pensando aqui nas influências, e na real vem um monte de coisa a mais, que assim, aleatória até, e é injusto, na real, trazer uma lista que seja fiel com
toda a mistura que a gente tem dentro e passou nos últimos, no meu caso, 40 anos, né? Então, muitos que ficaram de fora, não vou mencionar agora, mas respondendo a tua pergunta, assim, da educação pela milonga, também tem uma coisa muito orgânica, subjetiva e até familística, usando termos do Gessé Souza, né? Natural, fluía, né? Fluía no rádio do carro do pai quando a gente ia para, sei lá, um arroio no sítio, as portas. Ele me lembra assim, ter aquela imagem do riachinho correndo entre as pedras, as portas do carro abertas e o som saindo com os olimareños, ou sei lá, o próprio Citarrosa, ou o Numa Moraes, por exemplo, que aquelas épocas de fita cassete, né? Então era uma coisa muito natural, né? Muito presente, não assim comercial, não era uma coisa que fluía, não estava na moda. Acho que milonga é uma coisa que, se alguma vez esteve na moda, não sei, mas sempre esteve aí, né? Parece que uma coisa que tão representativa dessa simplicidade da natureza e do olhar contemplativo da vida e das coisas, né? Como dizia o Atahualpa Yupanqui, né? Tanto do mundo, da paisagem interior como da paisagem externa, né? Então, uma coisa que sempre está aí, sempre esteve, parece que sempre esteve e parece que sempre vai estar por aí. Então, através da milonga, eu, pelo menos, consegui me aproximar de coisas que, de outra forma, não seriam acessíveis para mim, tanto como criança quanto adolescente ou adulto, né? Sei lá, as lutas operárias, as reivindicações sociais, ou mesmo as questões do amor, né? Os questionamentos, como no caso de, sei lá, Doña Soledad de Citarrosa, em que numa simples conversa do poeta com a Doña Soledad, que está sofrendo as penúrias da vida, bom, vem uma riqueza dessas perguntas, essas respostas e essas afirmações, essas sugestões que faz o poeta para a Doña Soledad, sei lá, coisas que são fundamentais para a gente ter alguma dimensão no olhar para o mundo e para as coisas, né? Então, para mim, a milonga, sem saber e ao final sabendo, foi uma grande professora de vida. Léo, eu queria ouvir a tua percepção a respeito do projeto Misturados. Porque essas misturas, elas se fazem já muito presentes a partir da escolha dos artistas, né? Então, por exemplo, a gente tem o Bebeto Alves, que inclusive nessa entrevista que nós estamos fazendo com cada artista, falou dessa relação com a Argentina, né? Ele sendo natural de Uruguaiana, que é fronteira com a Argentina, a própria cidade dele já tem essa relação com a Argentina. Temos também a Paray Chapán, que nasceu na Argentina, vive no Brasil, e temos também a tua presença, que é um uruguaio que vive aqui no Brasil. Então, essas misturas, elas se fazem muito presentes nesse projeto Misturados, e eu queria ouvir de ti a respeito do teu sentimento em estar presente com esses artistas, mas também ser o proponente do Misturados, né? E aí eu trago esse ponto como um ponto muito especial, muito importante, porque a proponência num projeto em que fala dessas misturas aqui no Rio Grande do Sul tem uma importância muito grande a partir do momento que nós temos uma outra história sendo contada, né, como oficial. E aí vem o Misturados com essa outra história, que é uma história que carrega essas misturas todas que eu já comentei, tanto da relação indígena com a relação afro, como também Argentina, Uruguai, e todo esse caldo cultural que nos faz muito misturados. Qual é o teu sentimento em ser proponente do projeto Misturados? Então, sobre sentimentos, eu posso dizer que
Uma alegria muito diferente, porque eu nunca fiz uma coisa assim, de ter meu nome assim, num projeto com tanta relevância, né, com tanta transversalidade. Então, para mim, é um sentimento de alegria, porque acho que entendo o alcance que tem e que pode chegar a ter. Por isso eu digo, eu acho que sei que tem, mas não sei o que pode chegar a ter ainda, né? A gente está retratando, está documentando coisas, não só coisas, mas de uma forma que não tem sido feita, ou provavelmente não tem sido feita antes, né? Então é uma alegria com uma mistura de responsabilidade, de muita responsabilidade, também de humildade, né, na hora de entender o pouco que a gente sabe, né? E não vou fazer referência àquele jargão do só sei que nada sei, né? Porque isso já é muito batido, mas é um fato que quando a gente mais sabe, mais se aproxima do conhecimento, a gente entende que tem muito, muito, muito ainda para a gente conhecer e entender, descobrir, e isso é uma alegria, né? Isso dá uma alegria, porque é uma coisa assim meio que eu não quero nunca que desapareça de mim, que é a questão meio de criança, a capacidade de se surpreender, de se maravilhar com as pequenas coisas simples, mas também com as coisas complexas, pesadas, antigas, que carregam sangue coagulado, eu vou dar essa imagem assim, de uma coisa, quando o sangue seca na pele, essa coisa de que não dá mais para carregar com dores de 500 anos atrás, de mais de 500 anos atrás, de 300 anos, são muitos anos. A gente precisa de coisas, de projetos, de expressões, de iniciativas que sejam mais uma aportação para, como sociedade, a gente olhar para si mesmo e dizer, chega de injustiça, seria muito melhor para todo mundo que a gente se reconhecesse na diversidade que é. Recentemente, no Uruguai, pesquisas antropológicas revelaram que 12% da genética dos uruguaios é indígena, tem origem indígena, enquanto o país, né, naquele documentário O País Sem Índios, não se enxerga como se enxerga e se orgulha de ser europeu, ou ter costumes, ou ser mais branco do que negro, pardo, quase não tem essa discussão a nível oficial. Porém, nos últimos 15 anos de governos progressistas, tem se avançado bastante na discussão da matriz africana. Daqui, agora sim, o uruguaio se orgulha e vai pelo mundo dizendo, a gente tem o candombe, eu não sei o que é, de onde que vem, mas a gente tem isso. E se apropria culturalmente, sem conhecer os conceitos da apropriação cultural, não passa pela cabeça. Então é uma coisa que eu já trago, e no Brasil, com a matriz africana que tem, com a matriz indígena que tem também, com a realidade tão gritante, ao mesmo tempo as desigualdades, eu consegui, ou estou conseguindo, inserido nessa sociedade, olhar para o lugar onde eu venho e entender que estamos bem mais atrasados do que a gente gostaria de, e até diz que está na vanguarda, ou que é pioneiro em muita coisa, né? Então, o meu sentimento é esse, de alegria, de responsabilidade e de consciência de que isso pode ter ainda mais impacto. Era uma pergunta bem complexa, bem interessante, eu acho que tinha mais para responder, mas eu vou deixar por aí, porque já é bastante falar dos sentimentos e do que isso pode trazer para, não só para mim, mas para todos, né? Léo, vamos tentar mostrar para o pessoal que não é do Sul
o que é a milonga, porque tem muita gente que não sabe que a milonga existe, né? O Misturados chega em outras regiões. Eu tenho uma amiga da Bahia que vive impressionada com Misturados, e eu quero que ela escute uma milonga. É possível? Claro que é possível. Então Não, pega o violão, então. Pega a guitarra. Eu quero trazer aquela afirmação do Alfredo Zitarrosa, né? Que dizia que la milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga. Eu sempre procuro dizer que o Léo não é um milongueiro nem um candombeiro, ele é uma fusão disso tudo, né? Como o Eduardo Mateu e alguns outros uruguaios que fazem essa mistura. Estou correto ou não? Bastante. Porque tem gente que diz assim, que a milonga é diferente do que tu faz, mas tu tem a tua milonga, que é diferente da outra. Deixo para o público que ouviu algum milonga por aí decidir, né? Esta é uma milonga, e aí, olha, a questão olha aqui, ó. A questão da infância, da família, da raiz. E quando eu quis fazer uma música para o meu pai, falecido há quase 20 anos, eu não podia pensar em outro tipo de expressão que não a milonga. Para mim tem tudo a ver. E essa música se chama Al Toto, que era o apelido dele, né? E é assim. Dos ríos surgían de vos, dos ríos en los que crecí, en uno pescaba sin fin enseñanzas de tu razón, en otro río juguetón, en cuyas aguas de calma, rinconada de tu alma, se bañaba aquel guricito, que ahora hecho todo un hombrecito, te canta esta canción. Aquel espíritu burlón, aquel ángel que es el mío, como reías me río, evocando tu carácter, tras palabras que retraten tu persona sin tristeza, inspirado en la nobleza de tu austera sencillez, tu cariño en mi niñez, lo llevo siempre conmigo. La guitarra que me diste ya no suena como antes. Algunas brujas sin guantes hicieron embrujos ahí. Pero ese no fue el fin. ¿Qué va a ser? Mi guitarra no es cobarde. El regalo de mi padre me dio amores y canciones, incontables bendiciones que guardaré hasta morir. Un toto, sapo, padre amigo, no preciso recordar que te llevo al caminar en el aire que respiro. Aunque ya no pueda, yo sigo, porque nunca detuviste, mismo andando medio triste, esa calma de tus pasos con la fuerza de tu abrazo. La familia protegiste. La 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 na 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 na. La 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 na na. Muy bueno. Esa es mi milonga. Lindo, Una lindo. milonguita más. Milonguita más tradicional. Sí. Falaste da milonga, falaste
dessas referências, né, também identitárias do povo uruguaio, pensando também já nessa questão dos povos originários, né, essa alma charrúa, que é constituinte também do Uruguai, e falaste anteriormente dessa relação tua, né, com o carnaval, quando criança, e falaste também do candombe. Eu queria adentrar um pouquinho mais nessa discussão aí sobre o candombe. O candombe como esse elemento de matriz banto, essa matriz negra de uma parte da África, né, sobretudo Angola, mas também Moçambique, essa centralidade de uma expressão que tem os tambores como elemento central, e ao mesmo tempo essa riqueza toda dessa polirritmia do candombe, a função toda que ocorre em torno das comparsas, e ao mesmo tempo já esse caminho trilhado por diferentes compositores, por diferentes cantautores, por diferentes cancionistas também, de fazer essa fusão com a canção. Fala pra gente um pouquinho aí sobre o candombe, e até porque, pensando, né, nessa cultura negra do estado do Rio Grande do Sul, as charqueadas, como esse elemento histórico, a gente tem algumas evidências dessa relação aí do supapo, sopipa, candombe em Pelotas no século XIX, candombe em Porto Alegre no século XIX, a provável presença de um quarto tambor lá em Montevidéu, também chamado de sopipa. Enfim, essas intersecções aí de negritude. Fala pra gente sobre a tua relação e a tua visão sobre o candombe como um processo histórico, mas também o candombe como um fenômeno contemporâneo, com muita força, não só no 6 de janeiro, mas ao longo de todo o ano, e que isso transborda também para o universo cancional. Então, vários elementos, várias abordagens históricas, culturais, musicais, étnicas. Então, pessoalmente, falando da minha realidade, né, eu sambava como criança na Lequeder, como contei, né, só que morando acho que quase 10 anos depois, quando não tinha estourado, não era uma coisa assumida como própria, né, culturalmente e em termos de idiosincrásia, as manifestações eram espontâneas, né? Não tinha, ao meu ver, e no nível que hoje tem, uma organização, uma institucionalização do candombe como uma expressão carnavalesca, mas também cultural de matriz africana. Então eu me deparei, ninguém me avisou, ninguém me contou, né? Hoje já temos comparsas de candombe desfilando, né, em carnavais de fronteira que se sentem muito mais brasileiros no carnaval que uruguaios. Já atravessou o Uruguai, né, já foi do sul, do seu berço até as fronteiras e até o mundo, obviamente, né? Então, para mim foi uma descoberta, não foi uma vontade de conhecer, ou na escola, né, cantar músicas. Isso veio muito depois, sobretudo para mim. A partir daí, e do canto coral, né, e de uma plasticidade, vamos dizer, com a percussão, né, o que eu já vinha mostrando, né, me interessando, cai na minha mão assim um tambor piano, o tambor mais grave atualmente dos 3 tambores do candombe. E eu tinha que fazer algum baracatu, baracatu, baracum, baracatu, 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 e foi meio que sem querer e acidentalmente que cheguei no candombe. A partir daí, e de me misturar nas comparsas, porque a escola é a rua, né? Então, hoje claro, tem escolas que ensinam, está muito mais instrumentado, muito mais formalizado de alguma forma. Tem pauta, tem metodologia de ensino, tem também metodologia do candombe na bateria, tem livros
tem muita coisa, né? Mas também tem pesquisa, né? A bibliografia também é muito mais rica hoje do que naquela época, há quase 30 anos. Parece louco, mas é muito recente, né? Então, o carnaval uruguaio, como manifestação cultural, especificamente, é um fenômeno riquíssimo e ainda desconhecido pelo mundo, porque a diferença de outros carnavais que tem 1, 2 ou 3 tipos de expressões artísticas, culturais, de música, de dança, de roupa, de roteiro também, o carnaval uruguaio, para uma população tão pequena, em comparação com outras, sobretudo da região, tem 5 categorias de grupos de carnaval, né? Sendo o candombe só um deles, chamado de grupos de candombe e lubolos, né? Que o lubolo era o branco que pintava o rosto de preto para ser aceito, para tocar nas comparsas. Então, tem a murga, com outro grande fenômeno intercultural e transatlântico entre Cádiz e Montevidéu, uma história muito interessante que não vem à tona agora. Depois tem as revistas, os parodistas e os humoristas, né? Cada um com sua particularidade, todos com pontos em comum, né? Todos com figurinos, todos com maquiagem, todos com cena, como posta em cena, mas eu me senti muito mais próximo, muito mais livre, muito mais encantado pela polirritmia do candombe, né? Aí vem, então, a outra parte da tua pergunta sobre a parte mais técnica. Eu arrisco a dizer que, ainda na parte de se encantar com o candombe, as histórias da minha mãe sobre a minha avó paterna, a mãe do meu pai, a mãe dela, ou a avó dela, não me lembro agora, mas se dizia na família que era escravizada, né? Era negra escravizada. O meu avô, ele tocava violão, tinha sua caderneta assim, de letras e tal. Em minha casa eu não tive esse modelo, de, assim, não tinha ninguém músico, ninguém artista, era uma coisa que estava por aí, né? Mas indo à parte técnica do ritmo, sempre gera, e tem muitas canções que falam nisso, né? Aí vem também outra parte de pegar uma inspiração no tambor. Tem até uma música que diz: "Si yo supiera el misterio que el candombe encierra, si me enseñaran tan solo su compás, por mi guitarra yo les juro que lo aprendo y me pongo a tocar en la calle como un negro más". E é essa coisa de sincopada, que não é previsível dentro do padrão rítmico que a gente chama de quadrado, né, mas que é previsível dentro de alguma coisa 1, 2, 3, 4, 1, 2. O candombe tem entrada do tambor, um tambor faz um ritmo, o outro faz outro, tem uma clave popular e pop, na real, mas na real a verdadeira clave é muito mais complexa. Então, toda esse emaranhado de ritmos irregulares, inesperados, impredecíveis, eles no conjunto formam uma coisa que é um mistério, realmente, para quem não manja de técnica ou de música, de percussão, e não está habituado a isso, né? Já o samba, a gente tem uma coisa mais... Tem um bumbo que marca uma coisa que é confortável, uma coisa que... Tá, eu sei que vai cair aí, eu sei que tem um que marca um 3, outro marca o 2, o 4, beleza, em cima disso se constrói tudo, mas a base do candombe é uma base do candombe uruguaio, né, uma base muito mais irregular. Isso talvez é uma coisa que chama a atenção que encanta, né. Sobre a questão, assim, como um elemento que tem uma função como eu acho que de elo, né, um elo nas culturas regionais. Eu ouvi falar nas minhas pesquisas, me deparei com um candombe da Serra do Cipó, que não tem nenhuma estrutura, não é nada assim, não tem nem carnaval, não tem nem instituição, não tem nem pesquisa.
que eu saiba, pelo menos, são quilombos que tocam isso há, sei lá, 300 anos. E são 3 tambores, como a gente vê em toda a América Latina, América Negra, né? Sempre tem aqueles 3 tambores de base, né? Um médio, um agudo e um grave. Tem candombe, claro, como tu mencionou, nas pesquisas, presença de candombe no Rio Grande do Sul, o Paraguai está fazendo a sua pesquisa também, a partir da matriz africana, exatamente. A Argentina reivindicou muitas vezes também. Rios, né? Entre Rios, sobretudo em Buenos Aires, né? Em San Telmo, aquele tango negro, né? Que era também um misto bem interessante de se aprofundar, do tango com o candombe, que também tem pesquisas que mostram que o nome do tango vem do tangô, que era o tambor, né, ou a pele mesmo, né, especificamente. Então tem muita coisa misturada, tem muita coisa que cresceu junto, né, mesmo o tango foi nas 2 margens do Rio de la Plata, né, mas é reconhecido como argentino, né, porém a história do tango no Uruguai é muito forte, mas sem entrar muito na questão do tango, o candombe ele está presente em toda a região. E também com esse parentesco, né, entre a milonga, o tango, a marcha caminhão, que tem um candombeado na murga uruguaia, tá? E por isso que eu estou trazendo aquela coisa de candombe uruguaio, murga uruguaia, porque o termo murga também aparece em toda a Latinoamérica. A palavra tango também aparece, o Bebeto falou, né, na Espanha, né? Mas, enfim, para mim é muito interessante falar disso e trazer os pontos em comum, né, que tem tanto o candombe na região, quanto as particularidades do tango e da milonga, porque as pessoas não sabem. Por exemplo, quer dizer, tem muitas pessoas que não sabem, né, que o padrão rítmico da milonga, né, que eu fiz aqui, o pam pam da pam pam, é o mesmo padrão rítmico do repique, o tambor médio do candombe uruguaio, né? É o mesmo padrão rítmico. Aliás, o candombe lento, aquele tocado muito mais cadenciosamente, mais devagarzão, assim, gostoso, aquele lá que no figurino da Mama Vieja, que são personagens, né, típicas, e o gramigero, a parte da gramija, como fala, é o milongón. O milongón é um ritmo cadencioso, é um candombe tocado devagar, porque os velhos, né, a Mama Vieja e o gramigero, eles não conseguem tocar o ritmo mais guerreiro, né? Então, na hora de eles se mostrarem, fazer o cortejo deles, que o gramigero vai atrás da Mama Vieja, a Mama Vieja faz dentinho nele com como é que é, o leque, né? Toda essa dança, assim, esse cortejo, essa coisa assim, é embalada pelo milongón. Olha aí, milongón da milonga, o candombe e o tango, todos têm uma milonga tangueira também, né, que é mais, é mais marcante. Aquela milonga do tango também se chama milonga e tem uma semelhança com o tango e o candombe. Então, tá aí a riqueza para aprofundar em qualquer hora dessas. E nós queríamos agradecer, então, muito a presença do Léo Sousa e lembrar que essas entrevistas muito bacanas, que a gente aprende muito, que nos trazem aí essas misturas de cada artista misturados, não faz parte do nosso filme. O nosso filme está por ser lançado e a gente convida que você acesse as nossas plataformas virtuais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto também no YouTube, procurando por Doc Misturados. Ali você vai ter acesso a todo esse material que já está sendo construído e que a gente tem a maior alegria e o prazer de poder apresentar ao público essa
divulgação que vem muito pela frente. Isso é apenas um gostinho do que o Filme Misturados tem preparado para todos nós sobre as nossas diversidades e as nossas misturas no sul do Brasil. Queria agradecer, então, a presença do Richard, do Ricardo e do Léo. Nós tivemos hoje a presença aí do Léo Sousa, um dos artistas misturados e também proponente do projeto que tem desenvolvido aí ao longo dessa trajetória que a gente já tem divulgado da série Misturados. Queria agradecer a presença de vocês e convidar todos a nos acompanharem. Muito obrigada. Misturados. 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 Misturados.